Vamos orar a Deus, aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos concedendo essa noite. Não podemos perder a oportunidade de aproveitar todo o nosso tempo. E esse tempo é o tempo que nós estamos oferecendo a Deus, como louvor e adoração. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial, em o nome sacrosanto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Te adoramos, ó Deus, nessa noite, porque o Senhor é o único digno de todo louvor, de poder, de glória. O Senhor é um Deus maravilhoso, o qual tem velado pelas nossas vidas. O Senhor não abandona aqueles que são chamados e escolhidos. O Senhor está sempre presente, porque o Senhor é presente em nossas vidas. O Senhor prometeu isso, através do teu Filho Jesus Cristo, que estaria conosco para sempre, até a consumação do século estaria conosco. E nós te louvamos, meu Pai querido, pela essa promessa que é real. Sabemos que é real, porque a experiência que nós temos com o Senhor, nós sentimos a sua presença. E sabemos que o Senhor está aqui conosco nessa noite, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Ela vai além do nosso sentimento. Ela é a profecia infalível. E o Senhor prometeu que estaria conosco sim, presente. E onde tivesse 2 ou 3 reunido em teu nome, o Senhor estaria ali presente. O Senhor está aqui conosco nessa noite. Ó Deus, e tenho certeza que nessa noite o Senhor está pronto também para ouvir, Senhor, as nossas petições, porque os seus ouvidos não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa nos ouvir e nos abençoar e mover o seu milagre, Senhor, em nosso meio, aqui nesse lugar, nessa noite. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor, começar pedindo ao Senhor nesta noite, em favor, meu Pai da glória, de cada vizinho, da direita, da esquerda, da frente, do fundo, que o Senhor venha, Senhor, abençoar nesta hora, que o Senhor venha estender as tuas mãos e abrir a janela dos céus e derramar, Senhor, bênção sobre cada vida. Sei que o Senhor é um Deus poderoso e fiel para cumprir com a sua palavra. A sua palavra diz que antes que a palavra saia em nossa boca, o Senhor já ouviu a intenção do nosso coração. E o Senhor sabe que esse é o nosso desejo. Nós não falamos da boca para fora, não pedimos, Senhor, da boca para fora, mas é o desejo do nosso coração. E esse é um desejo que o Senhor satisfaz, que é um desejo, meu Pai querido, bom. É um desejo santo, pois nós desejamos, porque essa é da tua vontade. A sua vontade é abençoar todos os homens da terra. Porque Jesus, quando foi enviado a essa terra, quando desceu do céu, ele morreu ali naquela cruz. Ele morreu pelo grande amor que ele tinha e tem por cada um ser humano. E esse amor, ó Deus, é extensivo a todas as pessoas, a toda criatura. Ó Deus, e quero, meu Pai querido, nessa noite, te pedir que o Senhor abençoe sim, para que as pessoas sejam tocadas, porque o Senhor ama, mas é necessário que ela se renda a Ti, que ela entre no centro da sua vontade, para usufruir desse amor do Senhor. Porque não adianta, ó Deus, o seu amor ser derramado, ser estendido sobre cada vida e as pessoas não usufruírem desse amor. Porque quando a pessoa usufrui desse amor, ela recebe com certeza tudo que Jesus derramou ali na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu, quando o Senhor foi sepultado, o Senhor sepultou ali toda a sorte do mal deste mundo tenebroso. Toda a treva foi sepultada ali naquele sepulcro. E quando o Senhor ressuscitou trazendo vida para todas as pessoas, trazendo luz, iluminando, meu Pai querido, para que o ser humano não vivesse em trevas. Pai da glória, te louvamos por isso, por esse grande amor do Senhor. E te peço também, ó Deus,
que nessa noite o Senhor envia anjos do Senhor para ministrar, Senhor, em favor, Senhor, de cada um presente aqui nesta casa, nesta noite. Ó Deus, envia anjos do Senhor, onde quer que esteja nesta hora, meu Pai querido, cada ovelha desse redil, precisando, ó Deus, do agir do Senhor, precisando, meu Pai querido, da manifestação do teu poder, precisando, ó Deus, que o Senhor mova o seu milagre. Ó Jesus querido, envia um anjo do Senhor agora lá para ministrar em favor dessas vidas, aquelas pessoas que estão caminhando ainda desta noite para chegar aqui nesta casa. Que o Senhor, ó Deus, abençoe e guarde, livra dos acidentes, livra, ó Deus, de todos os males, da bala perdida, dos assalteadores, do homem sanguinário, dê livramento, ó Deus, e traga com segurança neste lugar. Pai querido, que haja paz, que haja união e harmonia entre o teu povo. Pai querido, que nós possamos estarmos coesos, para que o Senhor tenha, meu Pai querido, para que o Senhor olhe para esse lugar e veja que o Senhor tem como operar o milagre, porque o Senhor não opera milagre onde há dissensão, mas nós estamos aqui unidos no teu amor, no nome de Jesus, nesse nome que é sobre todos os nomes, nesse nome o qual todo joelho um dia se dobrará e confessará que só o Senhor Jesus Cristo é o Deus poderoso, só Ele realmente é o Senhor, só Ele é o Rei dos Reis. Pai da glória, e te pedimos, Senhor, nessa noite, venha aperfeiçoar o seu poder na nossa fraqueza, para que nós estejamos fortes, porque quando nós viemos a ti, quando nós nos rendemos na tua presença, nós chegamos fracos, mas o teu poder tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza, porque nós precisamos guerrear as guerras do Senhor, nós precisamos, meu Pai querido, estarmos, meu Pai, fortes para manusear a espada que é a tua palavra, a espada de dois gumes, que corta aqui, que corta lá, que corta, meu Pai querido, toda a sorte do mal e do pecado. Pai da glória, te louvamos pela palavra que o Senhor nos entregou, pois ela está escrita na tábua do nosso coração, porque é no nosso coração que nós temos guardado a tua palavra. A tua palavra, Deus, para nós que cremos em Cristo Jesus, ela é uma fonte de vida, é uma fonte de vida, de vida eterna. Pai da glória, venha, meu Pai, abrir os céus nessa noite, abre os céus e derrama a tua chuva neste lugar, derrama a tua chuva nessa terra seca, vem encharcar essa terra nesta noite, meu Pai querido, toda tristeza, toda angústia e toda dor seja dissipada, seja reduzido a pó, seja reduzido a nada. Oh Jesus amado, nós clamamos o céu neste momento, ó Deus da glória, que haja sinal nesta hora, assim como o profeta Elias no Monte Carmelo, naquele momento de batalha contra os profetas de Baal, que zombavam do nome do Deus Jeová, do Deus de Israel, do grande El Shaddai, naquele desafio, para que os israelitas que haviam se apostatado na fé, que haviam virado as costas para o Senhor, para que voltasse para Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus, ele clamou naquele momento e desceu fogo do céu. Que o fogo do Senhor desça nesta noite, aqui neste lugar, que haja nesta noite batismo com o Espírito Santo, que a glória do Senhor venha incendiar esta casa, que haja um grande avivamento neste tempo, Deus, do fim, o qual está se findando, porque Jesus está voltando. O mundo não crê, mas esta é a grande verdade. Assim, ó Deus, como foi nos dias de Noé, será nesse tempo, nos dias do Senhor, quando o povo menos esperava, achava que Noé estava louco e que nada que ele pregava ia se cumprir. Noé entrou na arca com todos os animais e a porta da arca se fechou. Essa é a nossa arca, estamos na graça, a porta da graça está prestes a se fechar, e quem estiver na graça será salvo e viverá eternamente, mas quem estiver fora da graça perderá a oportunidade de salvação. Hoje, ó Deus, é o tempo, como
como diz a tua palavra em Hebreus: se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É hoje, agora é o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. É o tempo de Deus para a humanidade se arrepender dos seus pecados. É o tempo de Deus para a humanidade voltar-se para Deus, para sentir a presença de Deus e viver essa vida que é bem melhor do que no mundo. O mundo está enganado, o homem no mundo está enganado, ele não sabe o que está perdendo. Com Deus é maravilha, é uma vida de maravilha. Pai querido, em nome de Jesus, fortalece os presentes, fortalece, ó Deus, esclarece as suas verdades para quem nos ouve nesta hora, porque no Senhor não há sombra de dúvidas. Pai da glória, em nome de Jesus, te agradecemos, e receba agora o nosso louvor em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Diante do Senhor a tristeza salta de alegria. Na presença do Senhor a fartura de alegria. Aleluias. Somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós servimos a um Deus que é vivo e poderoso. Aleluias. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Declare: não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Você pode contemplar autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Declare: não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá,
Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Você que não consegue viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluias. Glória a Deus. Deixe o Senhor encher a sua vida nessa noite. Assim como no casamento, aleluias, em Caná da Galileia, as talhas estavam cheias de água. As talhas precisaram ser cheias para que o Senhor transformasse aquela água em vinho. Se você está se sentindo um pouco mais vazio, aleluias, nessa noite, peça ao Espírito Santo que venha te encher das águas, aleluias, as águas que se transformam em vinho, pelo poder da palavra do Senhor, aleluias. Vinho novo é que o Senhor quer derramar sobre a sua vida nessa noite. Vinho novo, aleluias. O povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Riaçoba Nanarash. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, Adorei. em verdade, Oh, aleluia. te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em espírito, em verdade, Te adoramos, Senhor. te adoramos, Oh, orienta. te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Porque tu és Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos braços do Senhor.
meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. O nosso maior prazer, Senhor, sempre está na Tua presença, Senhor. Sempre está em Ti, ó Deus. Nada se compara à Tua presença, Senhor. Eu creio num Deus verdadeiro, que nunca me abandonou. Mostrou pra mim a sua verdade e o seu amor. Vou te buscar na palavra, de noite e de dia não vou mais parar. Agora eu conheço a verdade, o desejo é só te buscar. O amor de Deus, ele nunca se acabará. O amor de Deus é poderoso e infinito. O amor de Deus é como a fonte que não seca. O amor de Deus, irmãos, é muito lindo. O amor de Deus, ele nunca se acabará. O amor de Deus é poderoso e infinito. O amor de Deus É como a fonte que não seca. O amor de Deus, irmãos, é muito lindo. Oh, aleluias, que amor é esse? Vou te buscar na palavra, de noite e de dia não vou mais parar. Agora eu conheço a verdade, o desejo é só te buscar. O amor de Deus, ele nunca se acabará. O amor de Deus é poderoso e infinito. O amor de Deus É como a fonte que não seca. O amor de Deus, irmãos, é muito lindo. O amor de Deus, ele nunca se acabará. O amor de Deus é poderoso e infinito. O amor de Deus é fonte que não seca. O amor de Deus, irmãos, é muito lindo. Oh, aleluias. Você pode nessa noite, aleluias, contemplar a beleza desse amor, aleluias. Sabe, irmãos, quando nós recebemos algo que nós não estávamos esperando, que nos surpreende, aleluias, ou algo que nós estamos aguardando há muito tempo, desejando há muito tempo, nós ficamos tão alegres, aleluias, que o tempo todo nós sorrimos, o tempo todo, aleluias, é involuntário, nós queremos rir porque nós estamos felizes, porque algo importante aconteceu nas nossas vidas, algo que nós esperávamos, aleluias, aconteceu, e algo que você, aleluias, aguardava há muito tempo aconteceu na sua vida, aleluias. Algo poderoso que foi a salvação do Senhor que encontrou a sua vida, aleluias.
O amor do Senhor que encontrou a sua vida. Isso é motivo dos nossos lábios, aleluias, não pararem de sorrir. Não pararem de sorrir, aleluias. Porque o amor do Senhor nos encontrou, aleluias. E nós nem merecíamos, mas o amor dele nos encontrou, ele nos achou. E isso é o que nos faz felizes, aleluias. Isso é o que preenche as nossas almas. Isso é que faz com que nós saltemos de alegria diante da presença dele, aleluias. Diante da beleza, da formosura do seu amor. A único que é digno de receber a honra e a glória, força e poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ele Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. E coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. sim, Senhor. Tudo é teu, Senhor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oh, aleluias. Glória ao nome do Senhor. Pastor João. Graça e paz. Eu quero discorrer aqui
em Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Sabe que às vezes pensamos que Deus está à procura de pessoas sábias, pessoas habilidosas, pessoas fortes. Ele está procurando, na verdade, pessoas corajosas. Que tenha coragem de manusear a arma e entrar na batalha crendo que vai vencer. Deus não precisa de pessoas habilidosas. É Ele que nos adestra, nos treina, nos ensina. Jesus, ao convidar pessoas para o discipulado, ele fala de um aprendizado. Ele diz: aprendei de mim. Nós não precisamos saber de nada, precisamos de coragem e de fé e entrar, nos matricular na escola de Jesus para aprender com Ele. Portanto, como está registrado aqui no capítulo 7 do livro de Juízes, que diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Oreb, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Maré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os Midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer às águas, e ali te os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo? Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os Midianitas na tua mão, pelo que todo a outra gente se vá cada um a seu lugar. Olha,
Gideão, ele começou a recrutar os soldados segundo a sua visão. Porque qual o comandante que vai para uma guerra que não quer ter um exército numeroso, bem armado? Pois, no caso aqui, está se tratando dos medianitas. Os medianitas eram tão numerosos que o texto sagrado diz que era como gafanhotos. Gafanhotos, porque eles eram muitos e eles iam para as propriedades, as lavouras dos israelitas para destruir tudo. E o povo de Israel não estava suportando mais aquela situação. Lembrar então, nós temos um Deus e precisamos voltar para Ele o mais rápido possível. E começar agora a clamar ao Deus de Israel. E quando eles clamam a Deus, Deus então levanta um juiz que julgava algumas causas, algumas questões do povo, mas a função dos juízes era libertar o povo dos seus opressores. E Gideão, naquela responsabilidade, ele sabia do que lhe esperava, que era um exército bem armado, numeroso, um povo forte. Ele começou então a recrutar soldados. Ele conseguiu recrutar 32 mil soldados. Imagina a preparação que ele fez. Preparou as armas para ir à luta. Mas Deus disse para Gideão: o seu exército está muito grande, Gideão. Imagina a situação de Gideão naquele momento. Ele queria o máximo possível de soldado. Ele com 32 mil soldados, Deus diz para ele que era muito. Então Deus falou assim, diz Gideão para os covardes e os medrosos para voltarem. Eu não quero o covarde e medroso nesta batalha. Gideão então passou a mensagem para os seus soldados, e havia no meio do arraial, na guarnição de Gideão, havia 22 mil de covardes e medrosos. Sabe, Deus não usa pessoas covardes. Deus não usa pessoas medrosas. Existem pessoas que têm coragem para tantas coisas. Coragem para praticar coisas ruins. Coragem para quebrar o pau. Coragem para desacatar. Mas quando ela tem um chamado de Deus, ela tem medo da batalha. E pessoas medrosas e covardes Deus não usa. Ele nem chama, ele descarta, sai. Não tem lugar para medroso aqui. Portanto, confirma-se em Apocalipse que covarde e medroso não herdará o reino de Deus, ficarão de fora. Os covardes ficarão de fora do reino de Deus. Olha só o que a pessoa perde por ser medrosa, por ser covarde, por falta de coragem. Ela perde a oportunidade de reinar com Cristo para sempre. Cristo tem tudo preparado. Foi isso que Jesus falou? Eu vou preparar lugar. Depois desse lugar preparado, eu voltarei para que onde eu estiver, e sejais vós também comigo. É uma promessa de Jesus.
Mas quando Jesus disse que ele volta, não é para os covardes, não é para os medrosos, ele volta para os corajosos. Por que para os corajosos? Porque existe uma batalha ferrenha hoje. Nós guerreamos todos os dias, todo momento. A nossa guerra, ela não tem pausa, não tem cessar-fogo na nossa guerra. A nossa guerra, ela não para. Nós estamos em guerra durante 24 horas. E só não somos vencidos enquanto nós estamos dormindo, que ainda estamos em guerra, porque Deus olha e manda um outro exército, o exército da nossa retaguarda, que são os anjos, e também a cobertura que nós temos da oração dos santos. Cada vez que você ora por mim, cada vez que eu oro por você, eu estou te dando cobertura para que você não seja atingido pelo fogo do inimigo. E aqui Deus está falando para Gideão: dispensa eles, manda cada um voltar para as suas casas. Medroso não pode entrar na guerra. Manda ele para cá lavar roupa, lavar louça, fazer comida. Para essa batalha não serve. Imagina a situação de Gideão. Ele ficou agora só com 10.000 soldados, porque havia dispensado 22.000 soldados por ordem do Senhor. Eu penso que naquele momento ele tremeu na base. E agora? Só estou com 10.000. Ele olhava lá para o vale e via aquele exército enorme dos medianitas, bem armados. E falou: e agora o que eu vou fazer com 10.000 soldados? Quando ele pensou que estava ruim, Deus queria piorar para ele. Na visão dele, não é que Deus piora nada para ninguém. É que às vezes já viu que nós pensamos assim: estava ruim, agora piorou. Mas isso é na nossa visão. Não está piorando nada. O nosso Deus, ele é nosso mestre. Ele realiza maravilha em nosso meio. Sabe o que é melhor para nós. E tudo que nós fazemos não é para a glória nossa, não. É para a glória de Deus. Ele vai e fala para Gideão agora: Gideão, esses 10.000 que está com você ainda é muito. Meu Jesus, só o sangue do Cordeiro. Esses 10.000 ainda é muito. Senhor, é como então esse negócio? O que eu faço? Calma, Gideão, faz o que eu mandar você fazer. Sabe o que nós temos que fazer? É o que o Senhor nos mandar. Devemos fazer nada por nós mesmos, sem a orientação de Deus, sem buscar antes a Deus, sem orar a Deus. Tudo que nós formos fazer, devemos fazer segundo a oração de Deus, porque aí dá certo. Ainda que nós achamos que está muito difícil, de acordo com essa orientação, está tão difícil, mas é a orientação correta, é a orientação de Deus. E Deus fala para Gideão: leva o povo, faz o povo descer as águas. Leva os 10.000 às águas, leva lá na fonte. Aquele que beber água igual o cão, lamber água igual o cão, esses serão os escolhidos. Se você prestar atenção no texto que nós lemos junto nessa noite, Deus mandou colocar à parte os que ajoelharam para beber água. E teve outros que beberam água sem ajoelhar. Eles se encurvaram e levaram a mão nas águas e beberam. Foram esses que Deus escolheu. Porque o momento era de quê? De guerra. No momento de guerra, o soldado não pode se distrair nem um minuto. Na guerra, o soldado ele tem que estar atento a todo tempo.
Lembra o que diz as Escrituras, segundo escreveu o apóstolo Paulo? Que nós devemos orar a todo tempo. Devemos viver sempre ligado, sempre em espírito, orando em espírito, sempre ligado. Isso é vigilância. Nós devemos ter vigilância. Jesus disse assim, ó, fala de mansidão, seja manso. A nossa guerra é uma guerra que nós temos que ser manso. Não é ser bravo nessa guerra, devemos ser manso. Por que nós devemos ser manso nessa guerra? Porque nós não lutamos contra carne nem sangue. Nós estamos em outra dispensação. O juízo de Deus agora vem diferente. Aquele juízo lá do juiz era iminente, era naquela hora, Deus usando para o seu juízo. Nós estamos na graça e hoje Jesus disse, seja manso. Já viu o que nós passamos hoje? Somos afrontados, zombados, e precisamos de mansidão nessa hora. Nós não podemos pagar com a mesma moeda, termos uma reação nas ações que nos vêm, que são erradas, porque nós não fomos chamados para a confusão, mas para a paz. A Bíblia diz que nós devemos ter paz com os de dentro da casa, também com os de fora, dar o testemunho. Então por isso Jesus falou que nós devemos sermos mansos. Mas ele disse que é para ser manso, mas também que era para ser prudente como a serpente. Quer dizer, está ligado. Ser prudente, já viu como que a serpente é? Qualquer coisinha ela dá o bote, ela é prudente, ela está vigilante a todo momento. É essa vigilância que nós devemos ter junto com a nossa mansidão. E aqui retrata isso, quando esse soldado chega para beber água. Eles não perderam tempo de estar ajoelhados, distraídos. Eles estão aqui, encurvaram, pegaram a água na mão, trouxeram a boca. E está vigiando, porque o inimigo poderia chegar para atacá-los. Eles estavam em vigilância. O soldado tem que estar vigilante a todo tempo. Não pode ter distração. E ali, os que fizeram como Deus queria foram apenas 300 homens. Imagina agora. Gideão, que achava que já estava ruim porque havia perdido 22 mil. Só 10 mil? Mas Deus diz, não, Gideão, são 300. Aleluia. Imagina Gideão com 300 homens, chega assim, olha assim lá no vale, igual gafanhoto, o exército dos medianitas. Mas sabe o que acontece? Deus não precisa de um exército numeroso para vencer batalha. Não precisa. Porque Ele não dá a glória dele para ninguém. Se Israel fosse com aquele exército numeroso, ia vencer, porque Deus estava com ele. Deus não envia ninguém à batalha para ser derrotado, não. Deus não chamou nenhum de nós para derrota, não. Nós somos chamados para a vitória. Nós somos mais que vencedores, a Bíblia diz, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus nos chamou para vivermos uma vida vitoriosa. E nós dependemos de quem para viver essa vida vitoriosa? Do Senhor nosso Deus somente. Dependemos somente do Senhor nosso Deus para vivermos uma vida vitoriosa. E agora? 300 homens. Quais são as armas que o exército de Gideão vai usar nessa batalha? Buzina e tocha de fogo. Buzina e tocha de fogo. Glória a
Eles desceram no vale. E ao descerem no vale, Gideão divide o seu exército em 3 grupos. Em 3 grupos de 100. Interessante. Ele divide em 3 grupos. O número 3 tem um significado tremendo na história bíblica. E ali ele vai e diz para os outros 2 grupos: o que eu fizer, vocês fazem a mesma coisa que eu fizer. Quando aqui tocar a buzina, vocês também tocam lá a buzina. Quando acender a tocha, todo mundo acende a tocha. Quando tocar a buzina e acender a tocha, o exército dos medianitas se enlouqueceram. Eles começaram a meter espada entre eles mesmos, se matando. Começaram entre eles mesmos se matando. Porque toda a ação não foi de Gideão. A ação não foi dos 300. Toda a ação foi de Deus. O que Deus queria era pessoas corajosas. Vocês querem a vitória? Quero ver a coragem de vocês. Eu quero ver a coragem. Escolhi vocês porque são corajosos. Agora vão que eu quero ver. Vai agora nessa coragem para essa batalha. Quando nós falamos que Deus não escolhe pessoas habilitadas, treinadas, nós temos respaldo bíblico para defender essa tese. Não é que nós imaginamos. Quando você vê, lembra daquela batalha que também entrou para a história? A batalha de Davi contra o gigante Golias. Qual o treinamento de guerra tinha Davi? Davi não era soldado do exército. Ele teria ido lá para levar o lanche dos seus irmãos e dar uma parte do queijo para o oficial, que o Jessé mandou ele levar. Quando ele chega lá e deparou com uma cena horrível, um gigante enorme zombando do exército de Israel. Aquilo revoltou Davi. Revoltou. Ele falou: não é possível esse circunciso zombar contra o Deus de Israel. Está zombando contra o Deus de Israel quando zomba do seu exército. É assim, ó. Quando alguém zomba de você, está zombando de Deus. O que Jesus fala concernente a isso? Sabe o que Jesus diz? Que nós somos a parte mais sensível que existe no corpo humano. Sabe qual é? Os olhos. Ele diz que nós somos meninos de seus olhos. A parte mais sensível do corpo humano são os olhos. E é isso que nós somos, menina dos olhos de Jesus. E quando ele estava zombando ali dos soldados de Israel, estava zombando do Deus, estava zombando de Jeová. E Davi se revoltou com aquela situação. Ele falou: esses soldados estão com medo desse gigante, desse circunciso? Nenhum soldado descia para lutar com ele. Sabe por quê? Se alguém descesse e fosse derrotado pelo gigante, Israel seria escravizado pelos filisteus. E se alguém de Israel fosse vencer o gigante, os filisteus seriam escravizados. Não precisava nem ter guerra mais, era a luta dos dois. Daria vitória para o seu exército, o que descesse para lutar. E aquele gigante desafiava, e nenhum soldado teve coragem de descer. Aí eu pergunto: por
que o rei Saul não desceu para lutar com os gigantes? Eu vou te falar que a pessoa mais habilitada para lutar com gigantes seria um soldado da tribo de Benjamim. E o rei Saul era de qual tribo? Da tribo de Benjamim. Se você olhar no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 2, você vai ver que lá está escrito que os benjamitas, eles eram treinados, habilitados no arco de flecha e com a arma mais. E na funda. Eles eram treinados, eles não erravam. Eles tinham habilidade, diz o texto, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Todos eles. A mesma habilidade que eles tinham manusear aqui uma funda para tirar a pedra, a mesma habilidade que tinha na mão direita, eles tinham na mão esquerda. Davi não era da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Manassés, amém? Amém? Amém ou não amém? Davi era da tribo de Judá. Ele não tinha nada a ver com a tribo de Benjamim. E ele é que foi lá para lutar com o gigante. E quando ele derrubou o gigante, qual foi a arma que Davi usou? A funda. Pela ordem aqui, ele não era o mais preparado para manusear aquela arma. Ele não era a pessoa mais preparada, que nem soldado era. Mas Davi teve o quê? Coragem. E pela sua coragem, ele foi usado por Deus. Aleluia. Ninguém consegue ser usado por Deus se for um medroso. Para ser usado por Deus tem que ser corajoso. É por isso que nós encontramos mais de 300 versículos na Bíblia toda. Tem alguém até que defende dizendo que é um versículo para cada dia do ano, mas não é isso. Dizendo, não temas. Não temas. É porque medroso não é usado por Deus. Medroso, ele não obtém a vitória. E Davi conseguiu derrubar aquele gigante e depois matá-lo com a sua própria lança. Decapitou, arrancou a cabeça do gigante e levou para o arraial de Israel como troféu. Vitória. Ele foi vitorioso pela sua coragem. E esses 300 de Gideão, eles não foram diferentes de Davi. Tiveram a mesma coragem. E por essa razão, eles foram vitoriosos naquela batalha. Porque Deus interviu naquele momento, moveu ali a sua mão, e eles se enlouqueceram, começaram guerreando entre si, matando uns aos outros. E sobrou um pouco. Os que sobraram, Gideão saiu com os 300 perseguindo. E no capítulo 8, versículo 4, desse mesmo livro de Juízes, nós encontramos agora uma passagem tremenda. Essa aqui é linda. Essa passagem, esse finalzinho agora, para terminar, para fechar com chave de ouro, é que me anima, é que não me deixa parar de lutar. Eu vou mostrar essa passagem aqui agora, esse finalzinho aqui agora. Eu vou fazer questão até de ler esse versículo, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Vírgula. Vou dar até uma respirada. Eu vou dar agora até uma respirada. Vou fazer um tempo até agora exagerado, depois dessa Bíblia de propósito, que tem que respirar. E como que eles estavam? Já desgastos, já cansados.
mas ainda perseguindo. Quer dizer, já estava cansado de uma batalha ferrenha, mas não pararam de lutar, porque eles foram até o final. Eles poderiam, nós já vencemos, o exército medianita já foi desbaratado, vamos voltar, estamos cansados. Não, foi até arrematar, até ter a vitória total. Já cansados, eles não pararam. Quando nós estamos cansados, se somos corajosos, o cansaço não pode nos vencer. Corajoso não é vencido pelo cansaço. O corajoso, ele vence até o cansaço, para ele continuar na sua missão. Eu vejo uma outra passagem que nós encontramos no Novo Testamento, para ser mais preciso, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 a 11. Nós vemos aqui um momento em que os discípulos ainda eram pescadores, estavam pescando, pescou durante toda uma noite, não pegou peixe nenhum. Amanheceu o dia, desceram, estava lavando a rede, e aparece Jesus, arrastando uma grande multidão. Jesus fala assim para eles: me empresta um barco de vocês, e espera aí. E Jesus começou ensinando o povo lá de dentro do barco, porque o povo estava apertando ele. Então ele entrou no barco, saiu nas águas, fez daquele barco seu púlpito e fez um culto ali naquele momento. Quem estava no meio da multidão assistindo o culto? Aqueles pescadores que estavam cansados, decepcionados, tribulados, preocupados, pensando: estamos cansados de uma noite inteira de trabalho, uma pescaria infrutífera, nós temos que pagar os nossos impostos, como que nós vamos fazer? E Jesus disse para ele: calma aí para assistir o culto. Espera aí que vocês vão assistir o culto agora, eu vou pregar aqui. Fica aí assistindo o culto. E pensa: poxa vida, a noite toda pescando, cansado, decepcionado, eu tenho que pagar imposto, não temos dinheiro, porque não pegamos nada. Jesus manda a gente assistir o culto, e eles ficaram assistindo o culto, já cansados. O cansaço não pode nos mandar embora. O cansaço não pode nos impedir de assistir o culto, porque é no culto que Jesus vai tratar conosco. Se eles fossem embora, falassem para Jesus: não, nós vamos embora, assistimos outro culto. Mas o tempo de Jesus, sabe qual é? Não é depois. O tempo de Jesus é hoje, é agora. O tempo de Deus em nossas vidas é agora, nesse momento. Então, cansado ou não, precisamos assistir o culto. E depois que Jesus pregou, Jesus chama Pedro e fala assim: olha, já lavou a rede? Volta ao mar alto, lança a rede. Pedro olhou: Senhor, eu pescamos a noite toda, estamos exaustos, assistimos o seu culto, mas pela sua palavra vamos lançar a rede. Foram lançar a rede e pegaram uma quantidade numerosa de peixes. Começaram gritando para os outros companheiros: venha para ajudar, tem muito peixe, ajuda-nos que tem muito peixe. E fizeram uma pescaria maravilhosa, porque assistiram o culto mesmo estando cansado. O cansaço tem prendido muitas pessoas em casa, tem parado, amarrado muita gente. Por quê? Não venceram o cansaço? Falta de coragem, isso é covardia. Não vencer o cansaço é covardia. Jesus nos chama como homens e mulheres corajosos para vencer inclusive o cansaço, porque é só assim
nós vamos obter vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. como Zaqueu. Eu quero subir O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a sua paz. Largo tudo pra te seguir. entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai amado, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor realizou em nosso meio nessa noite. Estamos satisfeitos porque recebemos o que viemos buscar. Muito obrigado, Pai. E quero te pedir, ó Deus, que o Senhor envie os seus anjos para ministrar em favor de cada um dos seus nesse retorno às suas casas, livrando de todos os males desse mundo tenebroso. E conceda também, Senhor, no final de noite de paz, que todo tenha um sono tranquilo. E que a sua paz, a harmonia, venha reinar em cada lar, em cada família, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos que aguardam com ansiedade a volta do Rei Jesus. Amém. Glória a Deus.